Graças, paz, irmãos. Tive um pequeno problema técnico aqui. A casa é de ferreiro espeta de pau, né? Então não estava entrando no vídeo aqui, mas eu consegui descobrir aqui qual era o problema, né? Esperar alguns segundos para os demais irmãos entrarem aí online. Estava programado para 7h30, mas devido a esse pequeno atraso aí, os irmãos ainda não entraram, tá? Vou colocar o link no grupo da igreja também. Pode entrar pelo link de acesso, está no grupo da igreja. E você pode também compartilhar, né, esse vídeo, né, para que mais pessoas aí tenham acesso a ele. Não sei se você está me ouvindo, se está me ouvindo bem. Boa noite, Kelly Cristina. Nós vamos ter um tempo de aviso, um tempo de meditação na palavra, depois nós vamos orar, né? Se estiver me ouvindo bem, dá um ok aí pra gente saber, tá? Mandiva, né? Boa noite. Irmã Daniela, boa noite também. Sejam todos bem-vindos aí. O áudio está bom, isso mesmo, uma maravilha, né? Já que o áudio está bom, né, eu vou começar com avisos, né? Avisos são os de sempre, né? Nós ainda não estamos tendo nossos cultos presenciais aqui na igreja, né? Devido à situação que nossa cidade está, o país e o mundo, né? Mas estamos nos reunindo de forma virtual, né? É diferente, né? Hoje falava com alguns irmãos. E como a gente sente falta, né? Sente falta de estarmos juntos, de termos comunhão, né? Falarmos uns com os outros. Então, é ruim, né? É diferente, mas Deus tem permitido, né? A gente passar por isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Qual o propósito de Deus nisso. Mas, glória a Deus que nós temos um meio, né? De nos comunicarmos, de estarmos em comunhão, né? Tem um grupo de WhatsApp da igreja, onde tenho colocado devocionais ali para você fazer culto em família, mandado devocional de manhã, né? Então, nós ainda temos oportunidade ainda de crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor, né, através da palavra de Deus. E o encorajamento é você permanecer em comunhão com os irmãos, né? Ligando, né? Como Deus tem nos dado um tempo oportuno, né, de falar de Jesus, né? As pessoas estão sedentas, né, por uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, né? E nós temos a oportunidade esses dias de falar, né? Então, use as oportunidades que Deus tem te dado para falar de Jesus às pessoas, né? Se apega à esperança, né, que só Jesus Cristo pode nos dar, para que esse tempo não seja um tempo só de tristezas, né? Mas seja um tempo também de reflexão, um tempo realmente de nos apegarmos mais ao Senhor, né? Então, são esses os avisos, né? Tendo mais avisos, vocês vão ser notificados assim que as autoridades permitirem novamente, né, as nossas reuniões, cultos e tudo isso, nós vamos publicar aqui nas redes sociais, entrar em contato com os irmãos, para que você aí possa voltar, né, a
ela tá vindo aqui, né? No templo da igreja, né? Com certeza aí você poder matar saudades, né? Mas, né? Sem delongas, abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, verso 1. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Né? Nós vamos ler apenas o verso 1 inicialmente, né? E depois eu quero orar com os irmãos. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1, né? E o que esse texto nos diz, né? Nós sabemos que Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão, né? O homem mais sábio que houve aqui na terra, né? Ele pediu a sabedoria a Deus e Deus concedeu essa sabedoria. Eclesiastes foi um livro escrito já na velhice de Salomão, né? Dizem até que é um dos livros mais difíceis de se compreender, até para ser aceito no cânon do Velho Testamento, né? Houve aí uma questão, né? Porque era um livro assim que era muito difícil de se compreender. Mas quando você lê esse livro, você percebe que Salomão ele traz muita riqueza, muita sabedoria para nós, né? Que no final ele vai entender que a vida do cristão, do homem, ela deve se resumir a temer a Deus, né? Ele olha todas as coisas, ele usa ilustrações, ele diz sobre as coisas acima do sol, são questões espirituais, e as coisas abaixo do sol são questões carnais, questões terrenas, né? Questões que o homem fica correndo atrás. E nós podemos aí adquirir muita sabedoria lendo esse texto, né? Eu quero ler Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por essa noite. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos por essa palavra, meu Pai, que ela venha falar aos nossos corações. Ela venha realmente acalmar nossa ansiedade, o nosso temor, né, das coisas ruins e nos fazer, meu Pai, olhar para o Senhor. Olhar para tudo aquilo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pensar hoje à noite sobre qual que é o propósito de Deus em meio a tudo isso que nós estamos passando. Qual que é o propósito de Deus em meio ao sofrimento humano, né? C.S. Lewis, um grande autor cristão, autor de Crônicas de Nárnia, no seu livro O Problema do Mal, ele diz que o sofrimento ele é um megafone de Deus, né? Quando eu passo por uma dificuldade, quando você passa por uma dificuldade, quando nós estamos sofrendo, nós falamos com Deus, né? Nós falamos com Deus de uma forma audível, né, muitas vezes. Porque em meio às benesses da vida, em meio a tudo aquilo que está acontecendo de bom, muitas vezes a gente não se lembra de orar. A gente não desenvolve um bom relacionamento com Deus. Mas quando as coisas vão mal, nós oramos. Quando as coisas vão mal, nós vamos orar, nós vamos suplicar a Deus, nós vamos buscar a Deus, porque nós queremos uma solução, né? E qual que é o propósito de Deus, né? Nós estamos passando essa situação, essa pandemia. Os números assustam muitas vezes, né? Nós vemos nos outros países situação muito pior do que o Brasil, muito difícil, né? E você pode olhar para tudo isso e pensar: o que será que Deus quer nos mostrar com tudo isso, né? Você não deve se perguntar por quê ou para quê, né, nesse sentido, mas o que Deus quer realmente com tudo isso? Quer mostrar a nós, povo de Deus, quer mostrar ao mundo, né? O que Ele quer mostrar com essa situação? Você pode ler na sequência depois o restante do texto, né, que vai dizer um tempo determinado para todas as coisas. E Salomão ele vai enumerar várias situações aqui, né? Destacar o versículo 11, né? Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, né? A eternidade ela foi gravada no coração do homem, né? O homem ele não consegue encarar a morte porque a morte é algo abstrato para nós, né? Porque
no plano original de Deus, né, o homem estava no jardim, o homem ia desfrutar da sua comunhão, mas houve o pecado, daí então começou a reinar a morte, né, o homem começou a morrer. E com isso vai haver um tempo determinado, você vai nascer, você vai crescer, você vai desenvolver sua família, mas vai chegar um dia em que todos nós vamos um dia experimentar essa morte. A não ser que Jesus volte antes, né? E nós vamos ser arrebatados com Ele, como nós cremos aqui no fim das coisas, né? Mas, com esse tempo determinado, interessante que Deus, Ele nos permite passar por circunstâncias muitas vezes, né? Circunstâncias não tão agradáveis, mas, no final, benéficas, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o que o mundo experimenta hoje é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para quem não é temente a Deus, para quem realmente não se preocupa com isso, né? Para olhar para as coisas, olhar para a vida e ver, olha, um dia vai acabar. Um vírus tão pequeno, ele tem feito nações pararem. Um vírus tão pequeno tem impedido que pessoas saiam de casa. Um vírus tão pequeno tem feito pessoas terem medo, né? Medo. Então, algo tão pequeno. E isso faz a gente pensar como nós somos limitados. A Bíblia diz que nós somos como vapor, nós somos pó, né? Estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos, né? E nesse tempo determinado, nesse tempo de hoje, né, o mundo sofre. O mundo sofre e, de um ponto de vista, para aqueles que não são tementes a Deus, o propósito do sofrimento vai ser promover a prática da justiça de Deus. Deus mostra seu caráter santo. Deus mostra quão grande Ele é em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento eu tenho uma oportunidade de reavaliar, de realmente parar e pensar para onde estou levando a minha vida. Como eu disse, o sofrimento é o megafone de Deus. Tem até uma frase, né, que dizem assim: quando a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor, né? Quantos de nós não chegaram a Cristo pela dor? A dor de uma perda, a dor de uma enfermidade, né? Isso nos faz buscar um alento, buscar segurança, e nós recorremos ao Senhor, né? Então, esse é o tempo realmente de nós nos voltarmos para o Senhor, realmente nos arrependermos dos nossos maus caminhos e olharmos para o sacrifício que Jesus Cristo fez pela minha vida e pela sua vida, né? Sabendo, irmãos, que todos nós um dia vamos estar perante o Senhor. A palavra de Deus é clara quando ela fala sobre isso. Eu e você um dia vamos estar na presença do Senhor. Estava lendo um livro essa semana, é algo interessante, um diálogo entre um cristão e alguém que se declarava ateu. Ele dizia: olha, o cristão, você não se declara alguém que crê em Deus, né? Eu sou um cristão, eu tenho procurado guardar aquilo que o Senhor deixou registrado na palavra, você tem procurado não guardar, né? Lá no final, né, ele faz uma forma para aquele homem ateu pensar. Lá no final, se Deus não existir, eu não saí perdendo. Mas lá no final, se Deus existir, você é quem sai perdendo. Então, realmente, irmãos, é tempo de reavaliar, é tempo realmente de buscar, é tempo realmente de ver o sofrimento, tudo aquilo que Ele está fazendo com a vida das pessoas, né? Salmo 46, versículo 10, o Senhor diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Ou seja, parem de confiar em si mesmo e busquem aquele que pode fazer algo efetivo, né? Tenho acompanhado as notícias, né? Olha, está saindo vacina aqui, estão fazendo isso aqui, ali, mas quem realmente pode mudar a circunstância é o Senhor. Não é eu, não é você, é apenas o Senhor. Então, se você ainda não confia no Senhor para a salvação, se
se você ainda não olhou para o sacrifício de Cristo que fez na cruz por você, esse é o tempo. Esse é o tempo realmente oportuno de nos voltarmos para o Senhor. Mas vamos pensar agora para quem já é cristão. Você pode parar e pensar, mas pastor, eu vou à igreja, sou uma pessoa fiel à igreja, eu estou nas programações da igreja, procuro usar meus dons e talentos para a obra do Senhor. Por que isso está acontecendo? Porque eu sou também vulnerável a isso, né? Deus, ele não nos isenta de passar por dificuldades. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele passou tantas dificuldades, tantas situações na sua vida, situações com certeza piores do que essa que passamos hoje. E nós vamos ler um texto daqui a pouco que Paulo, ele fala das dificuldades de uma forma assim que nos faz pensar, né? Mas, parando para pensar, irmãos, por que Deus permite que aqueles que são chamados de seus possam passar por isso também, né? Primeira coisa, irmãos, que nós devemos pensar que quando nós passamos por sofrimento ou vemos alguém passar por sofrimento, a nossa compaixão, ela é desenvolvida em nós, né? Jesus, quando ele resume os mandamentos, ele diz, olha, ama a Deus e ama o teu próximo. Quando você vê o seu próximo sofrer, se você é alguém que realmente foi transformado pelo poder do Evangelho, você vai sofrer junto. Nós olhamos para o mundo hoje, olhamos para a situação que o mundo se encontra, até em meio a essa pandemia que nós estamos, né? Alguns ainda querem procurar uma vantagem, né? Como o mundo está numa situação decaída, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma depravação total da sociedade, né? Então, realmente, o mundo jaz nessa situação. Então, nós estamos olhando o prognóstico, a possibilidade de melhora. Pode melhorar, pode passar essa pandemia, mas vão surgir outras coisas, né? Isso nos faz olhar para a palavra de Deus, olhar para as promessas que o Senhor deixou para nós, realmente ansiar pela a volta do Senhor Jesus. Realmente é aquele dia que nós vamos estar com Ele. Mas isso vai fazer a gente também desenvolver essa compaixão, né? Realmente olhar para as tribulações da vida, né? Olhar para tudo aquilo que está acontecendo, sentir a dor, né? Nós somos chamados realmente a sentir dor do nosso irmão, do nosso próximo, sentir as dores que Cristo sentiu nesse sentido realmente de olhar o mundo e ver que as pessoas estão como ovelhas sem pastor e ansiar pela volta. O sofrimento, né, ele faz isso conosco. O sofrimento, a gente pode parar para pensar que é uma ferramenta, muitas vezes, que nos faz pensar, nos faz parar. A dor, ela faz isso conosco. Nos faz realmente buscar a presença de Deus, buscarmos estar mais perto dEle, buscando a palavra dEle. E sem esse sofrimento, muitas vezes, nós sequer oraríamos, sequer nos deleitaríamos na sua palavra. Por isso que eu digo, né, a frase de C.S. Lewis, ela é uma frase muito acertada, quando diz que o sofrimento, ele é o megafone de Deus. E é verdade. Nós vamos entender que o tempo de hoje, né, como o texto aqui diz, de Eclesiastes 3:1, o tempo determinado para hoje é um tempo de reflexão. É um tempo realmente, você falar, pastor, eu estou com tempo hoje, né, porque eu estou ficando em casa, mas é um tempo de reflexão. Um tempo de olhar para si e verificar realmente se eu estou na fé, verificar se eu estou caminhando, né. Realmente olhar o sofrimento com esse aspecto de o que Deus vai me ensinar com isso tudo. Não sei se você já parou para pensar, mas pós-pandemia, como que vai ser? O dia que as nações falarem, olha, nós resolvemos essa situação, como que vai ser? Eu espero, o meu desejo, a minha oração tem sido que nós sejamos pessoas melhores após isso. É o meu sincero desejo no coração.
nós não realmente brigarmos por qualquer coisa, nós buscarmos realmente a comunhão, o amor fraternal, né? Mas pode ser que não. Pode ser que muitas pessoas estão buscando Deus hoje porque precisam de escape. E logo depois que tudo isso passar, vão abandonar Deus novamente. Deus, ele está usando essa situação para julgar o mundo. É o princípio, né, como os evangelhos dizem, das dores. Né? Mas também a pandemia ela tem servido para confirmar o valor da nossa fé. Né? A fé cristã não é uma fé alicerçada num pensamento positivo. Né? Ah, não vai dar certo. Né? Ou eu determino que vai dar certo. Não. A fé cristã ela é alicerçada na palavra de Deus, nas promessas que Deus fez. E Deus realmente diz, né, que Ele realmente vai cuidar de nós. João capítulo 14, o Cristo diz que Ele iria preparar lugar. João 10, Ele diz que nós estamos nas suas mãos. Né? E situações assim, elas tendem a nos dar mais oportunidades de estarmos seguros em Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe. E você consegue descansar nele. Por isso, você deve conseguir descansar. Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha que interessante. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: nisto exultais. Olha que interessante. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na continuidade, lá no capítulo 4, né, ele vai falar que, olha, já basta o tempo que foi gasto aí, quando você vivia para si mesmo, agora vivem para Deus. Né? Versículo 7 do capítulo 4, ele fala, olha, o fim das coisas está próximo. O povo aqui no tempo de Pedro já estava aguardando o fim das coisas. Né? Então sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E ele começa a dar uma série de instruções para a igreja. Porque tudo isso, irmãos, ali, se você parar para pensar e ver o contexto, eles estavam sofrendo perseguição. Pessoas sendo mortas. Pessoas realmente perdendo tudo. Né? Como o autor de Hebreus diz, nós não ainda resistimos até o sangue. Né? Então, a nossa fé, ela tem que ser realmente forjada nesses momentos de dificuldade. Realmente nós olharmos para o Senhor e dizer, Senhor, a nossa vida ela está no Senhor. Do Senhor provém tudo aquilo que nós precisamos. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Quero ler 16 em diante. Paulo, você lembrando quem é o apóstolo Paulo, né? O homem que deu a sua vida pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Meu irmão, minha irmã, isso que está acontecendo agora é algo temporal. Algo que vai passar. Pastor, quanto tempo vai durar? Não sei, não faço ideia. Mas vai passar. Mas aquilo que não se vê é algo eterno. Paulo está falando sobre realmente o reino do céu, sobre a palavra de Deus, sobre a salvação, que é importante. Todo mundo está preocupado com a vida. Mas
nós devemos nos preocupar realmente com depois. O que vai acontecer depois? Nós estamos passando uma situação difícil, mas nós já passamos por outras situações difíceis também. E nós realmente perseveramos, o Senhor nos deu graça, né? Se Deus não der graça para a gente passar essa situação, nós vamos estar com Ele, que tem coisa melhor. Então, avalia tudo que Deus está permitindo você passar hoje, para realmente você tirar algo de bom disso, né? Eu tenho dito, se a aflição te fez orar, você já foi abençoado. Se esses dias que você tem estado guardado, né, em casa, se você tem lido mais a palavra de Deus, você já foi abençoado. Mas pensando em alguns pontos também, né, sobre as nossas várias provações, Deus ele tem algo a nos ensinar. Salomão disse que esse tempo é um tempo determinado por Deus. Não há acasos, né? Há um grupo de pessoas que acredita no destino, né? E você trabalha, você faz as coisas para definir qual vai ser o seu destino. Nós cremos que da parte de Deus não há acaso, não há coincidência. Tudo foi realmente determinado por Deus, né? Esse tempo que nós estamos vivendo agora, ele foi determinado por Deus. Nós oramos tanto por um avivamento da igreja, um avivamento realmente de todo o povo de Deus, voltando-se para a palavra, se arrependendo dos seus pecados, né? E Deus permitiu, de uma forma simples, que as pessoas lembrassem dele. Avivamento é Deus em meio à sua ira, ele se lembra da misericórdia. A figura de avivamento que está lá em 2 Crônicas 7,14 é quando o povo se volta para Deus, o povo ora, o povo busca a Deus, o povo se arrepende, Deus ouve a oração, Deus perdoa os pecados e sara a terra. Então, o que Deus quer ensinar para nós hoje, meus irmãos, é que nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração, buscar a Ele realmente por quem Ele é, por aquilo que Ele pode fazer, não buscando o benefício, mas buscando realmente aquilo que nós precisamos, que é o perdão. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Hoje é dia de fazer isso. Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Rico em perdoar. A maior enfermidade que o mundo passa hoje não é o coronavírus, é o pecado. Desde Adão, o pecado reina no mundo. E a única forma desse pecado ser tirado da sua vida é quando você se volta para Deus e se converte. Abandona o seu mau caminho. Versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem um plano melhor para a sua vida. Infelizmente, nós precisamos passar pelo sofrimento para pensar nisso, para realmente sermos trazidos à consciência e olharmos por cima. Quando você lê o Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia até o livro de Malaquias, você vai perceber várias vezes isso acontecendo. O povo se afastava de Deus, o povo sofria, o povo pedia perdão para Deus e voltava a andar no caminho de Deus.
Deus está fazendo isso hoje com o mundo. O mundo hoje tem a oportunidade de olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e receber a salvação. O início do capítulo 55, ele diz assim, todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está falando sobre a oferta da salvação. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitai-vos com finos manjares. Deus está chamando o povo, realmente oferecendo a graça dele. A graça dele, que é o presente imerecível, não baseado naquilo que eu posso comprar, não baseado naquilo que eu posso fazer, mas sim baseado naquilo que ele já fez. Já fez. O maior sacrifício já foi feito por você. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele já provou o seu amor quando ele manda Jesus Cristo morrer na cruz por mim e por você. Então, o tempo de buscar o Senhor é hoje. Deus está dando uma oportunidade a mais para que nós busquemos Ele. Aqueles que não o conhecem ainda, aqueles que negam o seu nome, de buscar Ele hoje, e aqueles que já professam o seu nome, de voltar para Ele. Quantas pessoas estão afastadas do Senhor nesse momento? Precisam voltar para o Senhor. Então medita nisso, pensa nisso. Pensa qual que é o propósito de Deus em meio a tudo isso. Como Deus ainda mostra misericórdia e graça sobre nossas vidas. Como Deus usa situações adversas para que ainda assim o seu nome seja glorificado. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a compreender as Escrituras, a caminhar no seu caminho, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar, a olhar para o Senhor, olhar para o autor e consumador da nossa fé, meu Pai, tendo esperança, realmente sendo perseverante na nossa oração, na nossa vida com Deus. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora os pedidos, né? Alguns irmãos mandaram pedidos de oração, né? Eu vou ler aqui, né? Dá tempo ainda, se você quiser mandar o seu pedido de oração. A Daniela pede pela salvação da família, né? Irmã Elaine, pelo curso bíblico que está sendo oferecido ali no UAI, né? E estão com dificuldades de transmitir os cultos pela internet, né? Então, o senhor promova aí uma opção aí para eles conseguirem fazer isso, né? Peterson pede pelas almas perdidas, né? Que estão à nossa volta, né? Salvação de almas, basicamente. Irmão Holmes, né? Ele pede pela nossa nação, né? Pede por Israel, salvação das famílias, principalmente os domésticos da fé, né? Também pede pelos que trabalham na saúde pública, médicos e enfermeiras. Muito importante nós orarmos por isso. Irmã Maria Célia, familiares descrentes, vigor e sabedoria, minha vida espiritual e pelo nosso país. Irmã Cida, oração pelo seu pai, né? Ele sofreu uma queda, estava internado, né? Está internado ainda. Então que o senhor possa aí dar graça, né? Ele possa melhorar. Mais pedidos de oração, continue orando, né? Por essa situação que o mundo passa, orando pela graça de Deus, né? Também orar pela pregação do Evangelho. Irmãos, orem por oportunidades de testemunhar a sua fé, né? Com certeza o Senhor vai te dar essa oportunidade, né? De falar de Jesus, né? E mais pessoas aí possam realmente aceitar essa graça imerecida do Senhor, receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Também orar pela nossa cidade, né? Pela situação que passamos, pelos idosos, né? Que fazem parte da nossa igreja. Deus coloque sua mão sobre a vida deles, tá bom? E pelas
pelos demais também, tá bom? Nós vamos ter um tempo de oração agora, eu vou orar, né? Orem na sua casa também por esses pedidos, estão no grupo da igreja, você pode olhar lá. E nós também temos o compromisso de todos os dias, 8 horas da manhã, orar, né? Então, aí na sua casa, 8 horas, você para o que estiver fazendo e começa a orar. Ora por esses pedidos que estão aqui no nosso grupo, ora pelo nosso país, pelo nosso presidente, né? É momento de orar, irmãos, não é momento de discutir política, discutir quem está certo, quem está errado. Tozer tem uma frase que diz que em momentos difíceis, né, que o mundo passa, o mundo precisa de uma igreja forte. E uma igreja forte é uma igreja que ora. Então ora pelos nossos governantes. Você pode não concordar com o partido político, não concordar com alguma coisa, mas como cristão você tem o dever de orar, né? Então a gente tem que orar sempre por isso. Então vamos falar com o Senhor agora. Santo Deus e Pai, nós chegamos novamente à sua presença, gratos, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Pai, como nós temos experimentado da sua bondade, meu Pai. Nós não temos palavras para expressar, meu Pai, essa gratidão que nós temos ao Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor também, meu Pai. Mas nós viemos essa noite clamar ao Senhor. Clamar porque as nossas orações mostram que nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor. Precisamos, meu Pai, por essa situação que o mundo passa. O Senhor tem nos dado uma oportunidade, meu Pai, de reflexão, nos dado uma oportunidade realmente de esperar no Senhor. Nos dê oportunidades, meu Senhor, de falar de Jesus de uma forma clara, de uma forma que aquele que nos ouve possa compreender, assimilar. Também orar pelos familiares dos nossos irmãos da igreja, como a irmã Daniela colocou a salvação da sua família, como Maria Célia também seus familiares, sua vida espiritual. Também irmão Peterson, aqueles que ele conhece, sobre salvação, irmão Holmes também, sobre o nosso país, governantes, os médicos, os enfermeiros. A irmã Cida que lembra do seu pai que está internado. Pai, tem misericórdia, meu Senhor. Guarda. Também lembrar da irmã Dirce, uma senhora que mora aqui perto da igreja, que tem um problema no pulmão. Também que o Senhor possa estar guardando ela, meu Pai. A nora da irmã Vânia Borges, né, que pediu também. Teve um bebê recentemente e precisou ser internado. Pai, cuida, meu Pai, tem misericórdia também. Também a mãe Elaine lembrou do curso bíblico que está sendo oferecido ali no UAI e alguns problemas técnicos têm impedido que eles venham aí enviar os vídeos. Pai, ajuda também nessa área. Tantas igrejas estão tendo que se adaptar, meu Pai, a esse momento para conseguir enviar as mensagens, enviar devocionais. Nos ajuda, meu Pai, nos dê a criatividade, nos dê recurso para continuar, meu Pai, com a propagação do Evangelho. Também eu quero orar pela sua igreja, meu Pai. Abençoa a sua igreja. Mesmo longe, meu Pai, nós estamos unidos. Como é bom desfrutar, meu Pai, da comunhão com os irmãos. Visitas, muitas vezes, irmãos que vêm até aqui a igreja para ver como nós estamos. Poder ligar, meu Pai, para alguns irmãos e ver que estão bem, estão com saudade do tempo, meu Pai. Lembro do Salmo 42, mas isso vai passar, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós estamos esperando, meu Pai, ansiosamente no Senhor. Sabemos que tudo provém do Senhor, então por isso nós estamos em paz, meu Pai. Mas acalma o coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que ao ver tudo isso possam pensar, meu Pai, ponderar sobre a brevidade que a vida tem, que um dia vai se encontrar, meu Pai, com o Criador e tem que tomar uma decisão, meu Pai. Uma decisão com Cristo, hoje ainda, para que quando ele se encontrar, meu Pai, ele possa realmente se encontrar para a salvação. Nós agradecemos o Senhor, meu Pai. Agradecemos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso culto está encerrado. 40 minutos aí
de culto, tempo bom, né? Eu vou disponibilizar depois no grupo da igreja esse vídeo. E continue firme, continue perseverante na oração. Deus é contigo, né? Então nós devemos estarmos firmes, realmente inabaláveis, sempre constantes, porque o trabalho do Senhor nunca é em vão. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe vocês.